Boa tarde a todos. O título da nossa aula de hoje é Equilíbrio Químico. Então, nós vamos abordar alguns conceitos gerais envolvendo o equilíbrio químico, como os aspectos históricos relacionados, a questão da reversibilidade das reações químicas e a definição e importância da constante de equilíbrio. Além disso, vamos abordar também a questão da espontaneidade das reações químicas, os fatores que afetam o equilíbrio de uma reação química e também abordaremos alguns exemplos práticos envolvendo a produção do ácido sulfúrico. Então, qual que é a importância de se estudar um equilíbrio químico, por exemplo? O que vem a ser esse equilíbrio químico? Na realidade, ele é um conceito importante, tanto do ponto de vista analítico, para aplicações analíticas, como do ponto de vista de um processo industrial. Então, muitas vezes eu preciso entender o equilíbrio de uma reação, como que esses fatores afetam o equilíbrio de uma reação, de modo que eu possa mexer, alterar alguns parâmetros para otimizar o rendimento da reação, por exemplo. Bom, então vamos começar falando a respeito de alguns contextos históricos, que envolve a questão do equilíbrio químico. E o principal fator relacionado ao que nós temos, ao que nós conhecemos hoje como equilíbrio químico é a síntese da amônia. E a síntese da amônia está inserida na realidade dentro de um contexto no qual o objetivo principal não era obter amônia, mas sim obter nitratos. Por quê? Essa reação que eu estou ilustrando, ela mostra o quê? A produção do ácido nítrico a partir de nitrato de sódio, ácido sulfúrico, produzindo além de ácido nítrico, o monohidrogênio sulfato de sódio. Essa reação ela era conhecida pelos alemães na época da Segunda Guerra Mundial e ela era realizada com o objetivo de produção de explosivos. Por quê? Quando se reagia o ácido nítrico com determinados compostos orgânicos, obtinha-se alguns compostos orgânicos nitrogenados que tinham características interessantes do ponto de vista de atuação como explosivos. Então, na realidade, os alemães eles sintetizavam o ácido nítrico como uma matéria-prima utilizada para a produção de explosivos na época da guerra. E o ácido nítrico, na realidade, era obtido por meio dessa reação, no qual utilizava-se como reagente o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, na realidade, ele era produzido por meio da queima do enxofre, Aí você produz os óxidos de enxofre. E esses óxidos de enxofre, quando reagia com a água, formavam o ácido sulfúrico. Então, na realidade, eram, digamos assim, uma substância química que os alemães conseguiam produzir com certa facilidade. O maior problema estava na obtenção dos nitratos. Então, essa reação ela era feita, na realidade, com nitrato de sódio, e os nitratos são substâncias solúveis em água, então, por conta disso, é muito difícil encontrar reservas de nitrato na natureza. O Chile apresenta uma região grande, apresenta grandes reservas, vamos dizer, de nitrato de sódio, que é conhecido como salitre do Chile. Então, na realidade, os alemães conseguiam produzir o ácido nítrico, porque eles compravam nitrato de sódio do Chile, E por meio da reação chegava-se no ácido nítrico. Então, os ingleses, sabendo disso, e os alemães na época detinham, digamos assim, do ponto de vista bélico, de explosivos, vamos dizer, os alemães estavam um pouco à frente, por conta do domínio dessa reação de produção de explosivos e também devido à facilidade de sintetizar o ácido nítrico por conta do comércio com o Chile, na obtenção dos nitratos de sódio. Então, o que os ingleses fazem, Bem, se os alemães precisam de ácido nítrico para produzir os explosivos, e se esse ácido nítrico é proveniente dos nitratos, e se os nitratos são fornecidos pelos chilenos, então os ingleses realizam um bloqueio naval impedindo com que esses navios
chilenos, né, contendo o nitrato de sódio, chegassem até a Alemanha, tá? E por conta disso, começa-se, né, uma grande, né, digamos assim, começa-se um grande avanço em termos de pesquisa na Alemanha, com o objetivo de desenvolver novas estratégias de produção, né, desses explosivos. Então, começa-se aí, né, uma corrida, vamos dizer, a novas rotas de pesquisa, né, a outros caminhos para conseguir obter o ácido nítrico. Então, qual era o principal problema dos alemães? Se a gente não pode comprar o nitrato dos chilenos, então temos que produzir nitrato. E como que nós vamos obter esse nitrato? Bom, o nitrato, na realidade, ele é formado por elementos químicos, né, como nitrogênio e oxigênio. Então, os alemães não conseguiam entender se o nitrato apresenta nitrogênio e oxigênio, por que não é possível obter nitratos reagindo nitrogênio atmosférico e oxigênio atmosférico? Basicamente, né, aqui esses dados eles estão arredondados, mas basicamente a gente tem quase aí 80%, né, do nosso ar atmosférico é composto por nitrogênio, né, e 20% de oxigênio. Na realidade, esses números eles estão arredondados, né, nós temos em torno aí de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, né, mas aonde eu quero ilustrar é quase a totalidade, né, os dois principais elementos que fazem parte do ar atmosférico, eles contêm os elementos químicos necessários para a produção do nitrato, né? Mas mesmo assim ninguém consegue produzir os nitratos reagindo nitrogênio atmosférico e oxigênio atmosférico, né? Então, nós sabemos hoje que o nitrogênio ele é uma molécula extremamente estável do ponto de vista químico, né? Basicamente é só um tipo de bactéria que consegue fixar esse nitrogênio da atmosfera, ou seja, né, retirar esse nitrogênio e converter esse nitrogênio em uma outra espécie, né, nitrogenada que seja reativa. O ser humano não consegue, outros seres não conseguem. Basicamente é um tipo de bactéria que consegue realizar esse processo. Então, os alemães começam a desenvolver toda uma rota de pesquisa com o objetivo de como que eu vou conseguir fixar o nitrogênio atmosférico e transformar esse nitrogênio atmosférico em alguma espécie química que apresenta utilidade, tá? Então, aqui é o processo desenvolvido por Haber, né? Haber, na realidade, ele consegue utilizar o nitrogênio atmosférico para a produção de amônia. O objetivo de Haber, na realidade, era a produção de fertilizantes, mas indiretamente ele ajudou na produção de explosivos, né, vamos dizer. Essa reação ela já está com os fatores aqui, né, com as condições experimentais aqui colocadas, né. Ela era feita utilizando um catalisador de ferro, 250 atm de pressão e 450 graus Celsius, mas mais adiante nós vamos discutir e entender um pouco melhor do porquê dessas condições e por que essa reação ela foi tão difícil e ao mesmo tempo por que essa reação ela é tão importante, tá? Basicamente, quando Haber iniciou os estudos, né, na produção de amônia, ele percebia o quê? Que quando ele misturava os reagentes, parte desses reagentes não reagiam, tá? Ou seja, a reação ela não se processava até o final. Ela se processava até que ponto? Até atingir o equilíbrio químico. Mas o que será esse equilíbrio químico? É isso que a gente vai ver agora com um pouco mais de detalhe, tá? Então, o grande objetivo de Haber, na realidade, era a produção de amônia, tá? Dentro da indústria de fertilizantes. Então, na época, né, devido ao crescimento, né, da população e tudo mais, tinha-se um interesse grande, tá, dentro da indústria de fertilizantes. Mas a grande importância dessa reação é o fato dele conseguir
fixar o nitrogênio atmosférico e transformar esse nitrogênio atmosférico em uma outra espécie nitrogenada que apresenta reatividade, que no caso é a amônia, tem a sua importância como fertilizantes, mas ao mesmo tempo também é uma espécie química que representa como um ponto de partida, tá, para a produção de novos compostos nitrogenados. Aqui eu estou ilustrando, né, o processo desenvolvido por Carl Bosch, na realidade, que ele utiliza a amônia, né, produzida no processo de Haber, e ele reage a amônia, na realidade, com oxigênio. Então, aqui na nossa primeira etapa, é obtido óxido de nitrogênio mais água. Essa reação, ela se processa numa segunda parte, produzindo o dióxido de nitrogênio. E esse dióxido de nitrogênio, ele reage com a água, produzindo uma mistura de ácido nitroso e ácido nítrico. E na presença de excesso de amônia, esse ácido nítrico formado, né, no final, dá origem ao nitrato de amônia. Então, tá aqui, né, digamos assim, o nitrato que os alemães tanto precisavam, né, para a produção na indústria de explosivos. Então, na realidade, são dois processos diferentes, mas são dois processos complementares. Então, Haber, ele estuda quais eram as condições para fixar o nitrogênio atmosférico e convertê-lo em amônia, e posteriormente Bosch utiliza a amônia produzida nesse processo, né, reage com uma mistura de oxigênio, água, excesso de amônia e leva à produção dos nitratos que os alemães tanto precisavam. Então, o nosso objetivo é entender melhor como Haber conseguiu fazer essa fixação do nitrogênio atmosférico, que tem todo um contexto envolvido aí no estudo de equilíbrios químicos. Então, nesse gráfico, né, está sendo ilustrado como varia a concentração, né, de amônia em função do tempo durante essa reação, né? Então, eu tenho a reação de nitrogênio com hidrogênio, formando amônia, e aqui eu tenho um gráfico mostrando como que acontece essa variação da concentração de amônia. Então, de acordo com o esperado, à medida que a reação vai se processando, nós observamos um aumento da concentração de amônia nesse gráfico. Só que o que acontece é que chega um determinado ponto que a concentração de amônia ela se estabiliza. Então, não se observa mais o aumento da concentração de amônia, ou seja, não se observa mais a formação do produto. Na realidade, isso significa o quê? Será que o produto não está sendo mais formado mesmo? Ou será que a gente não consegue medir, a gente não consegue mais verificar essa formação do ponto de vista quantitativo? Então, hoje nós sabemos que, na realidade, essa estabilização do produto formado, ela é decorrente da reação ter atingido o equilíbrio químico, mas o que vem a ser esse equilíbrio químico? Como que ele se processa, Como que uma reação atinge o equilíbrio químico? Na realidade, na situação de equilíbrio, nós dizemos que não há mais mudança da composição, ou seja, nós não observamos mais mudanças do ponto de vista quantitativo. Na realidade, toda reação que envolve equilíbrios químicos são reações reversíveis, ou seja, essas reações elas se processam dos dois lados, nos dois sentidos. Então, ao mesmo tempo que eu reajo nitrogênio com hidrogênio formando amônia, essa amônia ela se decompõe, dando origem aos reagentes de partida, como mostrado aqui na reação 2. Então, são processos reversíveis. Então, essa é uma das primeiras características para a gente entender o equilíbrio químico. Para que uma reação ela apresente esse estado de equilíbrio químico, essa reação, esse processo em questão tem que ser um processo reversível, ou seja, eu obtenho o produto, mas esse produto ele pode ser convertido posteriormente nos reagentes iniciais, Então, na realidade, a reação direta e a reação inversa, elas ocorrem ao mesmo tempo. E quando que a reação atinge o equilíbrio químico? Quando a velocidade no sentido direto da reação, que eu chamei de V1, é igual
a velocidade no sentido inverso da reação, que eu chamei de V2. Então, quando essas velocidades se igualam, isso significa o quê? Que cada uma molécula, né? Então, eu tenho uma molécula de amônia que foi convertida em produto, automaticamente uma molécula de amônia, tá? Ela é decomposta e é convertida nos reagentes. Então, o equilíbrio químico, quando uma reação ela atinge o equilíbrio químico, significa que eu tenho um processo dinâmico. Não significa que a reação não está acontecendo. Ela está acontecendo, mas do ponto de vista quantitativo, eu não verifico mais alteração nesse estado de equilíbrio químico, tá? Então, em termos de concentrações, eu não vejo mais alteração, porque a velocidade num sentido é igual à velocidade no outro sentido. Então, à medida que uma quantidade de reagente se forma, esse reagente já se decompõe da origem, esse produto se forma, desculpa, né? Esse produto já se decompõe e dá origem novamente aos reagentes, tá? Então, aqui na realidade, nesse outro slide, está representando, né, um estudo feito em parceria com um químico e um matemático, tá? O objetivo deles era né, estudar a existência de alguma relação matemática envolvido na produção do trióxido de enxofre, né, por meio da reação do SO2 com oxigênio, conforme ilustrado aqui. Então, essa reação, na realidade, ela foi feita, né, né, ela foi parametrizada, né, a 1000 graus Kelvin aqui, tá? Desculpa, 1000 graus Celsius aqui, tá? E, na realidade, essa reação, ela foi realizada em diferentes condições, né? Então, se vocês observarem essa tabela, ela mostra diferentes valores, né, de pressão, por exemplo, para o SO2, oxigênio, SO3, tá? Então, foram feitas em condições de pressão diferentes para cada um desses gases, tá? E foi calculado, na realidade, uma expressão matemática que mostrava a pressão, né, do produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, então a pressão do SO3 elevado a 2, dividido pela pressão dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico, né? Então, dividido pela pressão do SO2 elevado a 2, vezes a pressão do oxigênio elevado a 1, tá? Então, foram feitos vários estudos em condições, né, de pressão diferente, e o que a gente observava, né, ó, esse dado correspondente aqui na última coluna, o que ele mostra? Que nessas condições, né, nessa condição de temperatura, mesmo variando a composição dessas misturas, o valor obtido na realidade, referente a essa expressão matemática, era sempre o mesmo. Com isso, o que se conclui? Que existe sim uma relação matemática, e na realidade, essa relação matemática nada mais é do que a constante de equilíbrio, tá? Então, sempre que eu tenho sempre que eu estou numa situação, né, no qual as concentrações dessas espécies estão em equilíbrio químico, sempre que eu dividir a pressão, né, no caso de gases, dos produtos pela pressão dos reagentes, eu sempre vou manter o mesmo valor, desde que isso seja realizado a um valor constante aí de temperatura, né? Então, isso, né, esse estudo, na realidade, ele mostra a definição da constante de equilíbrio. E como que a gente representa a constante de equilíbrio para outros sistemas que não sejam gasosos, né? Para sistemas aquosos, por exemplo, ou sistemas que são heterogêneos. Então, aqui eu estou mostrando, né, a reação de ionização, né, do ácido acético, então, reação do ácido acético em água. E como que eu representaria a constante de equilíbrio para essa reação? Quando nós falamos em sistemas aquosos, tá, a constante de equilíbrio ela é representada em função da concentração dos reagentes em mol por litro, né, dos reagentes e produto em mol por litro. Então, para essa situação, eu teria
a concentração do acetato vezes a concentração do íon H3 ou mais, dividido pela concentração de ácido acético. A água não entra na representação da constante de equilíbrio, porque a água, na realidade, ela está no estado líquido, então não faz sentido eu falar em concentração, né, para espécies líquidas. Praticamente eu falo em concentração quando eu tenho espécies químicas em solução. Para essa outra reação, eu tenho um equilíbrio bem heterogêneo, onde eu tenho espécies sólidas, né, e espécies gasosas, como o CO2. Então, da mesma maneira, né, quando eu tenho espécies sólidas, não existe concentração, né, para espécies sólidas. Então, na realidade, a constante de equilíbrio ela vai ser expressa como? Pela pressão do CO2. Então, sempre que eu tenho gases, a pressão de equilíbrio, a constante, né, de equilíbrio é calculado por meio da pressão, e sempre que eu tenho sistemas em solução, pela concentração em mol por litro, tá? Essa outra reação, ela mostra, né, eu tenho 2 íons de prata reagindo com 2 hidroxilas, formando óxido de prata mais água. Tanto o óxido de prata como a água são espécies que não faz sentido eu falar em concentração. Então, a minha constante de equilíbrio vai ser produto eu não tenho, então 1, né, dividido pela concentração de prata ao quadrado, vezes a concentração do íon OH- ao quadrado. Então, sempre lembrando, né, que as espécies envolvidas em solução vão estar sempre elevadas ao coeficiente estequiométrico da reação, tá? Do ponto de vista, né, termodinâmico, eu consigo estimar a espontaneidade de uma reação. Então, o que é a espontaneidade de uma reação, né? É a reação ocorrer de modo, vamos dizer, natural, né, sem nenhuma interferência. E quando que uma reação ela é espontânea? A reação ela é espontânea até que ela atinja o equilíbrio químico, né? Então, eu tenho a reação, ela pode ser espontânea, né, em um sentido ou em outro, e ela vai ocorrer naturalmente até que o equilíbrio químico seja atingido. E como que a gente pode medir a espontaneidade de uma reação, né? Eu posso medir por meio de parâmetros termodinâmicos, né, como a energia de Gibbs. Então, a energia de Gibbs ela é calculada, né? Ela é igual à variação da energia de Gibbs padrão, mais a constante dos gases vezes a temperatura, dividindo ao ln de Q. O que está representando esse Q? O Q, na realidade, ele é chamado de coeficiente reacional. Então, quando a minha reação está em equilíbrio, esse Q basicamente vai ser a constante de equilíbrio, tá? Mas o coeficiente reacional, na realidade, é a concentração ou pressão dos produtos sobre o reagente, tá? Mas não necessariamente que a reação tenha atingido o equilíbrio químico, tá? Então, o que esse ΔG ele nos informa? Quando esse ΔG ele é menor que zero, significa que a minha reação, da maneira como ela está escrita, ela é espontânea. Se o ΔG é maior que zero, significa que no sentido em que ela está escrita, ela não é espontânea. Portanto, ela vai ser espontânea no sentido da formação dos reagentes. E se o ΔG for exatamente zero, a minha reação ela não é espontânea em nenhum dos dois sentidos, porque ela atingiu o equilíbrio químico. Então, não tem mais tendência, né, das espécies químicas aumentarem a sua formação em nenhum dos sentidos da reação. Então, vamos ver um exemplo, né, a respeito de uma aplicação termodinâmica do equilíbrio químico. Então, nesse exemplo, ele diz o seguinte: a energia livre da reação, né, então eu tenho 2SO2 mais oxigênio dando 2SO3, é menos 141,74 kJ/mol, né, nas condições padrão aqui, em 25 graus Celsius. Qual é a energia livre da reação quando a pressão parcial de cada gás é 100 bar? E qual a direção espontânea da reação nessas condições? Então, aqui eu simplesmente organizei os dados, né? Então, a pressão para todas as espécies químicas envolvidas é igual, é 100 bar, né? O ΔG da reação é menos 141,74 kJ/mol, né? Aqui eu só converti para joule, né? Para utilizar as unidades do Sistema Internacional. A temperatura é 25 graus, transformando em Kelvin
298,15. E o K, que seria o coeficiente reacional, ele leva a mesma fórmula da constante de equilíbrio. Então, seria a pressão do SO3 elevado a 2, que é o coeficiente estequiométrico, dividido pela pressão do SO2 elevado a 2 vezes a pressão do oxigênio. E R é a constante dos gases. Então, aplicando esses valores na equação da energia de Gibbs, a gente encontra um valor de menos 153,16 kJ/mol. O que isso significa? Isso significa que o ΔG é negativo, é menor que zero. Então, essa reação ela está sendo espontânea no sentido da formação dos produtos, ou seja, a reação ainda não atingiu o equilíbrio químico e e é observado que aumento da concentração do SO3 nessa situação, ou seja, eu tenho a formação do SO3, A reação ela está sendo espontânea no sentido da formação do SO3. Eu ainda não tenho a situação de atingir o equilíbrio químico. E ela vai ser espontânea até um determinado ponto. E esse determinado ponto vai ser representado pelo equilíbrio químico, que é quando ΔG se iguala a zero, tá? Bom, nós falamos no coeficiente reacional, né? Então, o que é o coeficiente reacional? Ele é calculado da mesma forma que nós calculamos a constante de equilíbrio. Porém, o que significa na realidade, né? Que não necessariamente as concentrações das espécies químicas envolvidas representam as concentrações do equilíbrio químico, tá? E qual é a importância disso? Então, vamos supor que eu esteja mensurando, né? Eu esteja realizando uma reação química no laboratório e que de alguma forma eu consiga medir a concentração de todas as espécies envolvidas. E aí eu quero verificar se a minha reação atingiu ou não, por exemplo, o estado de equilíbrio químico. Como que eu posso monitorar isso? Por meio do coeficiente reacional. O que significa? Se o meu coeficiente reacional ele estiver acima da constante de equilíbrio, o que isso significa? Basicamente, a constante de equilíbrio é o quê? Concentração ou pressão do produto dividindo pela concentração ou pressão do reagente. Então, se o valor de Q for maior que a constante de equilíbrio, o que significa? Que existe mais reagente, ok? Do que o necessário para que seja atingido o equilíbrio químico. Então, o que isso significa? Se existe mais, existem mais produtos, né? Porque eu tenho, na realidade, a minha expressão é a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Então, se Q é maior que K, eu tenho mais produto do que deveria ter, comparando a situação de equilíbrio. Então, se eu tenho mais produto para que atinja o equilíbrio, esse produto tem que diminuir essa concentração do produto. Então, para diminuir a concentração do produto, esse produto vai ser convertido em reagente. Então, sempre que Q for maior que K, a minha reação ela vai estar deslocada no sentido dos reagentes, né? O equilíbrio vai estar deslocado no sentido dos reagentes. Agora, a situação contrária, né? Q é menor do que K. Então, o que significa? Que eu tenho menos produto do que na situação de equilíbrio. Então, consequentemente, eu preciso aumentar o produto. E aumentar o produto significa que a reação está tendendo à formação dos produtos. Então, ela está deslocada no sentido da formação do produto. E se Q for exatamente o valor da constante de equilíbrio, isso significa que a minha reação está em equilíbrio e que ela não tem mais nenhuma tendência em direção alguma, tá? E abordando um pouco melhor nisso, eu coloquei aqui um exemplo, que eu tenho uma mistura de hidrogênio, iodeto de hidrogênio, todos estão a 55 kPa, tá? Essa mistura ela foi introduzida em um recipiente que foi aquecido até 783 Kelvin. Nessa temperatura, a constante de equilíbrio é 46, né, para essa reação. Aí vem a pergunta, diga se a reação está favorável à formação do HI. Ou seja, a reação está tendendo a formar o produto esperado? Então, o que a gente pode, como que nós podemos determinar? A gente pode determinar o valor de Q. Então, eu vou dividir a pressão do HI ao quadrado
pela pressão do hidrogênio vezes a pressão do iodo. Quando eu faço esse cálculo, eu encontro um valor de 0,55 bar. De 0,55 bar de pressão, substituindo a pressão de cada um, que é 0,55, nós encontramos uma constante de equilíbrio igual a 1. Essa constante de equilíbrio, o coeficiente reacional é igual a 1. Então, o que isso significa? Se o coeficiente reacional ele é menor do que a constante de equilíbrio, porque a constante de equilíbrio é 46, o que isso significa? Que essa reação ela está sendo favorável à formação do HI. Ou seja, eu tenho menos produto do que deveria ter numa situação de equilíbrio. Então, a reação está tendendo o quê? A aumentar a concentração desse produto até que o equilíbrio seja atingido. Então, isso significa aumentar a concentração de HI, tá? Bom, vamos estudar aqui um pouco, né, conversar um pouco a respeito de quais são os fatores que afetam o equilíbrio de uma reação e como que eu consigo melhorar o rendimento de uma reação. Bom, tudo que nós vamos falar agora é a respeito desse princípio de Le Chatelier, que ele diz o seguinte: quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se reajustar para reduzir o mínimo o efeito da perturbação. Então, o que isso significa, né? Vamos analisar aqui alguns fatores, como a concentração dos reagentes, pressão e temperatura. E vamos tomar como exemplo a síntese da amônia, que foi a nossa reação, digamos assim, inicial, né? O nosso exemplo inicial dentro do estudo de equilíbrio químico. Se nós observarmos aqui, considerando esse princípio de Le Chatelier, se eu aumentar a concentração dos reagentes envolvidos, o que acontece? Eu vou ter, né, eu estou acrescentando espécies químicas a um sistema, né, em equilíbrio. Consequentemente, esse sistema ele vai se reajustar para compensar essa alteração feita. Então, isso significa o quê? Que se eu aumentar a concentração dessas espécies, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da formação de amônia. Ou seja, eu estou adicionando mais espécies químicas, o meu sistema ele vai se reajustar para voltar à condição inicial. Então, essas espécies que foram adicionadas, elas reagem e aumentam a concentração de amônia. Porém, do ponto de vista prático, tá? Para essa reação em questão, tá? O aumento dessa concentração de nitrogênio não era tão fácil assim de se obter, porque a reação ela era feita em ar atmosférico, tá? E o ar atmosférico tem uma composição fixa de nitrogênio. Então, na realidade, no processo desenvolvido, né, por Haber, o que ele fez? Ele colocou um sistema de refrigeração, né, de resfriamento na linha de produção e, né, por conta até mesmo das forças de interações moleculares serem mais intensas na amônia do que nas outras espécies químicas envolvidas que são totalmente apolares, essa refrigeração ela promovia a condensação da amônia, mas das outras espécies não. Então, por conta disso, essa condensação da amônia promovia a retirada da amônia gasosa do equilíbrio químico e, consequentemente, o equilíbrio era deslocado para repor essa quantidade de amônia que foi removida, tá? Agora, em termos, né, de pressão, essa reação, na realidade, Haber desenvolveu com 250 atm de pressão, ou seja, uma pressão extremamente elevada. Agora, por que precisava realmente de uma pressão elevada, né? Então, se nós observarmos os volumes, né, ocupados pelos reagentes e produtos numa reação, nós não podemos esquecer que numa condição fixa de temperatura e pressão, né, o volume ocupado
por espécies gasosas, ele é independente, né, da característica química dessas espécies gasosas. Na realidade, o volume ocupado depende apenas do número de mols, do número de moléculas dessas espécies gasosas presentes. Então, se nós observarmos para essa reação, no reagente eu tenho 4 moléculas de gases e no produto 2. Então, em volume, basicamente eu teria 4 volumes no produto, no reagente, para 2 volumes no produto. Então, o que significa? Que eu tenho praticamente o dobro de volume ocupado, né, no meu reagente em relação ao produto da reação. E como que a pressão ela pode influenciar nesse aspecto, né? Se nós observarmos o produto, como ele ocupa um volume menor, as moléculas elas estão mais compactadas. Então, isso significa o quê? Que se eu aumentar a pressão do meu sistema, eu favoreço a compactação. Então, se eu trabalhar com uma pressão elevada, eu desloco o meu equilíbrio para o lado de menor volume, que seria no caso da formação da amônia. Então, nesse caso, Haber, né, ele utiliza esse valor alto de pressão com esse objetivo, né? O produto ocupa um volume menor, então quando você compacta, né, aumenta a pressurização do sistema, você favorece a compactação do volume, portanto o volume, né, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da formação de amônia. O contrário, né, se a pressão for diminuída, uma pressão baixa, favorece o lado de maior volume, portanto, o lado correspondente aos reagentes. E por último, nós temos também o efeito da pressão em função do equilíbrio químico, né? O efeito da temperatura, desculpa. A reação de síntese da amônia é um processo exotérmico, ou seja, eu tenho a liberação de energia, tá? Na realidade, se uma reação ela libera energia no sentido inverso, ela absorve energia, tá? Então, essa reação, do ponto de vista, né, do caráter endo ou exotérmico, ou seja, no caráter de liberar ou fornecer energia, essa reação ela era facilitada dentro desse aspecto com resfriamento. Então, o resfriamento do sistema, ele favorece a reação no sentido que não precisa de energia, que é o sentido exotérmico. E se eu tiver um aquecimento no sistema, eu favoreço a reação no sentido endotérmico, que nesse caso seria o sentido de formação dos reagentes, tá? Então, na realidade, necessitava-se, né, de um resfriamento por conta dessa reação ser exotérmica, porém, Haber, ele realiza esse processo, tá, a 450 graus, com o objetivo de aumentar, favorecer parâmetros cinéticos, ou seja, se você aumenta a temperatura, você aumenta os choques entre as moléculas e, consequentemente, você favorece, né, aumenta o rendimento, né, não digo rendimento, mas você aumenta a velocidade da reação por conta desses choques. Então, o aumento da temperatura, ele favorece o ponto de vista cinético da reação. Mas a questão do equilíbrio aqui, o aumento da temperatura é dificultado por conta dessa reação ser exotérmica. Então, né, na realidade, ele trabalha com uma temperatura que tenta favorecer essas duas questões, né, que não afete tanto a questão do equilíbrio da reação. Além disso, Haber também utiliza um catalisador para o processo, e o catalisador, na realidade, ele é uma substância que ela não é consumida na reação, ela tem o objetivo de aumentar a velocidade da reação, né? E ela aumenta a velocidade da reação nos dois sentidos, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Portanto, o catalisador, ele não afeta a composição do equilíbrio químico. Então, se a minha reação ela tem um rendimento de 30%, se eu usar ou não o catalisador, possivelmente eu vou ter os 30% de rendimento. Qual vai ser a diferença? Eu vou atingir esses 30% de rendimento no intervalo de tempo menor, só isso. Então, o catalisador, ele afeta o ponto de vista cinético e não o ponto de vista, ele não desloca o equilíbrio químico.
porque ele aumenta a velocidade da reação nos dois sentidos, tá? Para nós finalizarmos e fixarmos um pouco melhor esses conceitos, eu coloquei aqui um exemplo prático que envolve a produção do ácido sulfúrico, tá? Que também é uma reação bastante interessante, pois envolve todo um desenvolvimento, né, de estudos dentro de equilíbrio químico. Para produzir ácido sulfúrico, a matéria-prima principal é o enxofre, tá? O enxofre ele pode ser obtido de depósitos subterrâneos, né? Na Europa existe bastante depósitos de enxofre. Aqui no Brasil, basicamente, ele é obtido por meio da oxidação do H2S, que basicamente é um resíduo da indústria petroquímica, tá? Então, aqui eu coloquei a reação inicial, né, partindo do enxofre sólido. Então, reagindo enxofre com oxigênio, a queima do enxofre é gerado dióxido de enxofre mais calor, tá? Essa reação, ela ocorre em uma câmara, né, na qual o enxofre, ele passa por um processo de vaporização, pois o calor que é liberado na reação, quando ela se inicia, é muito alto, né? Então, a temperatura aí do meio reacional, ela eleva em torno de 1000 graus, então é um processo bastante exotérmico, tá? E por conta disso, eu preciso ter um sistema, tá, de resfriamento do meio reacional. A grande dificuldade, tá, de obter o ácido sulfúrico está relacionada com essa segunda etapa, que é a produção do SO3. Então, eu tenho o SO2 reagindo com meio mol de oxigênio, formando SO3 mais calor, tá? Esse processo é um processo reversível. Se é um processo reversível, é um processo que envolve equilíbrio químico. Então, eu preciso entender como aumentar o rendimento dessa reação, ou seja, como fatores como pressão, temperatura e concentração afetam o equilíbrio da reação. E para isso, nós vamos utilizar o princípio de Le Chatelier, ou seja, se eu fizer qualquer alteração no equilíbrio, qualquer mudança, o meu sistema se ajusta para voltar à situação inicial. Então, vamos analisar essa reação, né? Do ponto de vista dos reagentes, tá? O aumento da concentração dos reagentes favorece a formação do produto, pois se eu aumento a concentração do reagente, né, eu estou mudando o meu estado de equilíbrio e o sistema vai reajustar para voltar à situação inicial. E voltar à situação inicial seria voltar à quantidade de reagentes iniciais que eu tinha. Mas do ponto de vista prático, isso não é fácil, porque para que eu consiga aumentar a concentração de oxigênio, eu teria que trabalhar com oxigênio puro, ao invés de ar atmosférico. Então, o que seria mais viável aqui? Remover o SO3 do meio reacional. E como eu posso remover o SO3 do meio reacional, né? Utilizando um sistema de resfriamento, por exemplo, no qual, se eu resfriar, eu condenso o SO3, tá? Essa seria uma alternativa. Em termos do efeito de temperatura, o que poderia ser feito? O processo é exotérmico. Então, se o processo é exotérmico, o próprio resfriamento, que vai ser utilizado para, né, para o meu sistema como um todo, ele já vai facilitar o deslocamento do equilíbrio no sentido da formação do SO3, porque é o lado exotérmico da reação. Se eu aumentar muito a temperatura do meio reacional, eu desloco para o lado endotérmico, que seria no sentido dos reagentes. E qual seria o efeito da pressão para essa reação? Sempre que eu analiso a pressão, eu preciso ver a concentração dos reagentes e produtos em termos dos gases, né? Então, eu tenho 1,5 mols, né, de gases, né, 1 mol de SO2 e meio de oxigênio, 1 mol e meio, e no produto eu tenho apenas 1 mol. Então, a proporção em volume é de 1,5 volume para 1 do produto. O que isso significa? Que o produto é mais compactado, ocupa um volume menor do que o reagente. Então, significa que se eu trabalhar em altas pressões, eu favoreço a formação do SO3, tá? E a terceira etapa dessa reação, na realidade, ela é feita como, né? Todo o SO3 formado, ele é direcionado para uma coluna de água, e nessa coluna d'água eu tenho a absorção do SO3 pela água, formando o ácido sulfúrico, tá? Essa reação, na realidade, né,
falando do processo como um todo, a etapa, né, mais complicada do processo é a etapa 2, por conta de ser um processo reversível. Então, como que eu otimizo essa etapa 2? Né? Removendo o SO3, então a remoção desse SO3, quando ele é absorvido pela água, ele já é removido do meio reacional. Eu preciso trabalhar em alta pressão para favorecer, né, o lado mais compactado da reação, que seria o lado do produto. E, além disso, eu preciso trabalhar com um sistema de resfriamento pelo fato da reação, né, de equilíbrio ser uma reação exotérmica. Então, eu preciso retirar calor, vamos dizer, do sistema, tá, para favorecer a reação. Então, basicamente é isso, né, que eu queria abordar dentro desse assunto. Então, explicar, né, o que seria o equilíbrio químico, qual a importância, né, do equilíbrio químico, do ponto de vista reacional, tá? E como otimizar, né, como melhorar o rendimento de uma reação, deslocando né, o equilíbrio dessa reação por meio de mudanças na concentração, na pressão e na temperatura. Então, aqui eu termino essa aula deixando, né, uma sugestão aqui de estudo, que seria o capítulo 9 do livro Princípios de Química, do Atkins, que aborda a questão do equilíbrio químico.